Nós temos uma programação para hoje de complementar toda aquela parte teórica dos conteúdos que eu passei para vocês, um mundaréu de slides e informações, que é para que vocês fiquem bem assim, cobertos de informações e conhecimentos, mesmo que vocês não façam uso no dia a dia como contador de histórias, como foram os recursos que eu apresentei para vocês, várias maneiras de apresentar uma história. Então, isso é importante para que vocês saibam que existe isso e é algo que varia ao infinito, porque onde existe imaginário, existem possibilidades de criar novos recursos e novas abordagens. Então, nunca parem, né, de pesquisar, de conhecer, não estacione naquele patamar que eu comentei com vocês, de muitos contadores de histórias que ficam restritos a um livro e muitas vezes assim coletado de última hora para apresentar uma história. Então, eu entendo que a apresentação de uma história equivale a entregar um grande presente para uma pessoa. Algumas pessoas têm o capricho de empacotar, outras ainda colocam uma florzinha, outras ainda colocam um bilhetinho, mas isso tudo é captado nos detalhes pela pessoa que está ali recebendo a sua história. Ela percebe que você caprichou, que você elaborou essa história com muito carinho e muita atenção. Então, ficar atento aos caprichos, aos detalhes da sua preparação é um diferencial. E isso impacta, né, como eu disse, no seu ouvinte. E ele vai receber e os olhinhos dele brilham. Por quê? Quando você consegue acessar a emoção do seu ouvinte, significa que ele adentrou ao universo da sua narrativa e está contigo, lá naquele cenário que você está trazendo. Se percebe assim quando a pessoa demonstra através das suas microexpressões faciais. Algumas pessoas, principalmente no âmbito das crianças, é algo que os contadores muitas vezes ficam até angustiados, né? Quando eles vão contar uma história e a criança é super comunicativa, não para, vai para lá e para cá. Ele fala: Puxa, será que a minha apresentação não foi boa o suficiente? Não necessariamente, porque algumas crianças, enquanto elas estão ali prestando atenção em outras coisas, elas não perdem você de vista. Eu já apresentei histórias para muitas crianças movimentadas, aí tinha uma delas que ia para lá e para cá, eu pensei com meus botões, essa criança não acompanhou nada. E quando eu estava no meio da narrativa, ela parou e respondeu alguma coisa que eu tinha trazido de questão para as crianças. Então, deu para perceber que, embora ela estivesse ali, ela estava conosco. O mais importante é isso, sabe? É conquistar aquele ponto em que você estabelece uma conexão com a sua plateia e ela acompanha você, estando ou não visualmente ligada à sua história. É algo que o contador de história tem que se preocupar, que está dentro daquele processo que eu trouxe para vocês como técnicas do vem, né? Que você quer atrair as pessoas para você, você precisa se preocupar com a sua aparência, o vestuário, o controle do espaço e também você precisa se preocupar com os recursos que você pretende utilizar na sua narrativa. Então, eu passei para vocês alguns recursos que são muito válidos, que são os fantoches, né? Que é esse material fofíssimo, encantador, que atrai todo mundo, não tem como, as pessoas se encantam muito. Ó, esse é o fantoche que precisa tomar aquele cuidado de fazer a movimentação em sincronia com a sua boca e não abrir a boca de maneira exagerada, né? Batendo assim, abrindo a boca e se movimentando, e é questão de treino. A gente para, a gente esquece, muitas vezes a mão começa a funcionar, o cérebro aciona o nosso vocabulário e se desconecta da mão, mas a gente pode ir treinando aos poucos. E também existe a necessidade do fantoche encarar as pessoas. Ele tem um olho, né? E isso é uma referência muito forte para que ele fique conectado. Existem alguns fantoches que não são feitos exatamente de rosto. Eu não sei se eu tenho um aqui que é uma cestinha de flores. Eu vou procurar depois na minha maleta. Ela não está aqui, né, nos meus recursos, mas são flores que você usa como uma luva e se movimenta. Aí, no caso, as flores não estão representando um humano, mas ela está em conexão com as pessoas também, fazendo os seus movimentos e acompanhando. Então, é muito importante que vocês tenham um olhar, uma observação de maneira sistêmica durante todo o seu processo de contação de histórias. E de tanto você praticar a contação, um dia você vai ser o seu próprio ouvinte.
Aquele personagem que entra com você em uma apresentação e está fazendo um processo de autoobservação. É como se você se enxergasse de fora e prestasse atenção nos pontos de melhorias e, ao mesmo tempo, abandonasse aquele famoso chicotinho que a gente tem, muitas vezes usa e nos coloca mais para baixo. Muito pelo contrário, deixe sempre esse processo de autoobservação para potencializar o que você já tem de bom, valorizar sempre. Isso, por mais que pareça, né, uma página de um livro de autoajuda, é um recurso na neurociência muito importante, muito válido. Quem valida as nossas apresentações e tem uma opinião muito forte sobre nós, somos nós mesmos. Então, a gente precisa muito ter esse olhar, inclusive quando for para criticar, claro, para dizer para você mesmo, puxa, tem alguma coisa aí que não está fluindo com muita leveza. Eu me lembro que teve um dia que eu não estava bem, né? Seres humanos, somos humanos, e eu não estava bem. E eu fui mesmo assim fazer uma apresentação de histórias. Gente, sem brincadeira, eu devo ter entrado nos 4 ou 5 quartos oferecendo a história e ninguém quis. Eu entrava, oh, vim aqui contar uma história, quer ouvir uma história? Não, não, obrigada. No 5º quarto, eu parei para um contador de história, eu falei, como é que está a minha aparência? Ele falou, tá péssima. Então eu estava destruída, eu não estava bem. E eu consegui resgatar essa Roseli, essa potência, com antecedência. E eu fui humilde para perceber que naquele momento eu precisava abaixar minha bolinha e acompanhar eles. Aí eu falei para o contador, então eu posso ir com você? Porque eu estou precisando dar uma levantada aqui. Vamos embora! Eu lembro que era o André Franco. Hoje ele nem está mais aqui em Curitiba, mas ele ainda é contador de história, palestrante, aí ele me carregou junto, né? Ele acha um super desperdício de recurso, eu também concordo um pouco. Mas eu entrei com ele no 1º quarto, eu já comecei a me sentir um pouco mais leve, no 2º quarto eu já estava percebendo que eu estava voltando, no 3º eu já fiquei animada, eu falei, pronto, André, acho que agora eu consigo. E eu fui apresentando o resto das histórias. E quando eu cheguei num quarto, eu havia me esquecido que 15 dias atrás uma senhora tinha me oferecido fazer um fantoche. Ela perguntou para mim o que você ama, o que você gostaria de ter como contador. Eu falei, olha, a gente apresenta uma história, mas não cobra nada. Ele não precisa se preocupar. Ela falou, não, mas eu faço questão, eu quero fazer alguma coisa para você. Eu sou costureira. Eu falei, então se a senhora conseguir fazer uma luva que tenha personagens assim no dedo, a gente veste a luva e eles ficam grudadinhos, eu acho que seria bem bacana. E eu brinquei com ela. Pois não é que bem naquele dia que eu estava quase para desistir, eu entrei nesse quarto. Quando eu entrei, ela, até que enfim você apareceu. Eu não lembrava quem você era. Eu estava aqui esperando. Eu estou aqui, eu fiz a luva para você e tal, e me entregou. Eu fiquei imaginando quanto tempo aquela senhora estava internada e como que estava o processo dela de tratamento, que ela não conseguia ir embora sem me entregar a luva que ela prometeu. E se eu tivesse ido embora, né? Então eu recebi aquela luva com tanto amor, aquela luva ali parece que foi uma mão que me tirou, assim, sabe, de uma situação que eu estava enxergando como muito desafiadora. E ali me deixou mais leve. Eu falei que eu voltei levitando para casa, de tanta alegria. E aí é com isso que a gente brinca, são com essas ferramentas que a gente consegue adentrar o universo do imaginário, levar recurso para as pessoas, receber recursos para a gente e, ao mesmo tempo, ir crescendo como comunicador, que isso também favorece bastante o nosso processo. Então, agora eu vou colocar a nossa apresentação. Por favor, façam anotações para a gente poder conversar ao final com as dúvidas que vocês tiverem, ou no meio mesmo, se tiver como me chamar, aciona, tem o microfone ligado da Elza. Eu vou mutar, tá bom? Assim todo mundo pode conversar. E aí, nós vamos esclarecer as dúvidas de vocês. Nosso grupo está menor hoje, como eu previa, então vai dar tempo da gente fazer mesmo a nossa consultoria coletiva, apresentações e fazer com que vocês saiam daqui muito conectados com o processo da contação de história, assim como nós somos, né, com bastante interesse. E aqui nós temos a nossa apresentação das técnicas. A segunda dela, vocês lembram que a primeira são os recursos que vocês têm para usar, Kamishibai, música, fantoche, tudo mais que eu passei. E o segundo recurso é propriamente fazer um treinamento. Por que que eu coloquei o treinamento como um recurso? Porque eu entendo que se você deixar o treinamento como é algo que eu preciso ficar na parte da prática da contação, você não vai dar o devido valor dele, porque sem treinar,
você não vai ter totalmente os recursos que você precisa para você atuar como contador de história, porque o treinamento permite que você ganhe uma habilidade, uma profundidade no universo daquela narrativa muito maior do que se você tivesse pego aquela história de última hora. Uma das maneiras de você treinar bem uma história é contando em voz alta, contando para você mesmo. Pode ser dirigindo um carro, fazendo alguma coisa que você estiver fazendo em casa, pode ser treinando mesmo, sentado, olhando um livro, mas o importante é que você experimente a técnica de contar em voz alta, porque você está trabalhando também o processo da captação auditiva da sua voz, suas cordas vocais e trabalhando também as nuances da sua narrativa. Quando eu faço esse processo de treinamento em voz alta, mesmo que eu vá usar um recurso do livro ou que eu vá usar outras técnicas que eu vou ensinar para vocês também para poder ajudar o processo da memorização, se você conta em voz alta, você vai ganhando maior afinidade com aquela história, de maneira que nada fique tão surpreendente na hora da sua apresentação. Por quê? Nós temos no nosso cérebro uma gama enorme de neurônios e captadores de frequências do nosso momento presente. Né? Nós somos seres ancestrais, nós trabalhávamos no processo de luta e fuga e a gente precisa ficar em estado de alerta. Então, nosso cérebro é programado para entrar em estado de alerta, disparar adrenalina toda vez que a gente se encontra em uma situação nova. Então, digamos que você ainda não experimentou contar aquela história em voz alta e vai contar pela primeira vez. Pronto, teu cérebro já vai entrar em estado de alerta, porque é uma modalidade nova. Ele não conhece esse recurso para ficar tranquilo e te deixar assim, em estado de presença, sereno. Não, ele vai ligar alguns sensores, pode ter certeza que ele vai se preocupar com o tom da voz, se a voz está baixa, está alta, está rouca, está grossa, está fina. Ele vai começar a ligar uma série de... É um equipamento, assim, fantástico no nosso cérebro. Se você contar em casa, já passou pela novidade. Ele já não vai mais trazer o elemento surpresa da sua voz como um recurso bloqueador e sabotador da sua apresentação. Então, ok, já conheço o meu jeito de contar. Cérebro, fique tranquilo que não vou morrer saindo dessa caverna né, de guardar minha voz para mim. Então, você já desvendou um mistério. E isso, gente, serve para tudo. Se você observar toda a situação que você passou pela segunda vez, as suas reações foram bem diferentes. Você lidou com muito mais tranquilidade com aquela situação, porque você teve menos descargas de né, neurônios, descargas de hormônios, descargas de atenções, atrapalhando a sua atitude. Então, por isso que é importante você contar em voz alta para experimentar. Um recurso bom também é criar imagens mentais da história, deixar seu imaginário viajar. Ouvir aquela história, você mesmo ler aquela história e pintar cenários, de preferência de cores, tons bem esdrúxulos. Se você quer, por exemplo, se lembrar que havia uma nuvem no céu, que tal pintar aquela nuvem de rosa-choque no seu imaginário? Por quê? Significa que a hora que você for contar, algo destoou do natural e vai saltar na sua mente como algo que você não pode esquecer. É um processo, é uma técnica de memorização de uma menina que é campeã do Guinness Book de memorização. Ela memorizou uma página inteira, gente, uma página de um caderno universitário de números sequenciais, do começo até o final. Ela repetiu essa série de números. E fizeram uma entrevista, é lógico, né? Todo mundo quer saber o que essa menina tem, como que ela criou, como é que ela imaginou toda aquela sequência de informações na mente dela para transmitir. Ela disse que ela criou uma história. E ao criar a história, cada número representava uma cena dessa história que ela construiu, pela proporção que ele representa. Por exemplo, o número 1 era um poste imenso no caminho. O número 2 era um pato, sei lá, vestido, né, de, sei lá, de dourado, de purpurinas douradas. O 3 poderia ser, né, uma mulher grávida que engravidou como se fosse um prédio, 2 andares, é o 3. E aí ela criou uma história envolvendo, né? Era uma vez um poste que estava ali numa cidade e tal. E ela foi cadenciando essas imagens construídas de maneira bem ridícula, bem esdrúxula, nada natural.
porque assim teu cérebro pega. É uma maneira que a gente tem de pegar um viés para poder contornar essa situação. São técnicas, né, que a gente pode criar, construir por associação também, palavras-chave. Existem várias técnicas. E visualizar a imagem é uma delas, que permite com que você, além de você construir um universo imaginário para reproduzir, que você também crie uma técnica de memorização a partir da visualização de imagens, que é muito bom também para você. Outra técnica para você poder preparar a história é gravar. Você vai ouvir sua voz do gravador e adivinha qual é a sua voz? A que está no gravador. Por mais que você ache muitas vezes horrorosa, ridícula, diferente. De fato, para você é diferente. Para as pessoas é a mesma voz que elas ouvem. Por quê? Ao escutar a sua voz, conforme eu estou falando comigo, só eu escuto da maneira como eu escuto. Só eu no mundo. Ninguém ouve a mesma voz que eu, porque eu estou escutando por duas caixas fonéticas, uma interna que está dentro da minha boca, uma externa, junto com a frequência que está vibrando. É uma série de outros recursos que reproduzem uma voz diferenciada para o meu cérebro. Essa voz eu reconheço como minha. Quando eu ouço na caixinha do gravador, eu falo, não é minha, não é minha. Mas pergunto para alguém, ah, mas é a sua voz. Eu sei que é a sua voz. Eu até hoje estranho a minha voz quando eu ouço em algum lugar. Porque para nós vai sempre estranhar. É algo que não é comum, gente. A gente escuta a nossa voz desde que era pequenininho, o bebê já abre a boca, já chora. Então, essa pazes que a gente tem que fazer com a nossa voz é muito importante. É um processo de amor próprio, autoaceitação, achar que você de fato tem aquela voz que todo mundo já está acostumado. E deixar fluir. São algumas barreiras que você vai quebrando internas que isso pode te prejudicar também. Então, quebrar né, a barreira que você tem com relação à percepção da tua voz é uma delas. E gravar e ouvir a gravação e perceber como que está o timing da sua narrativa, em geral, você vai perceber o quanto você acelera na sua apresentação. Um dos recursos que nós temos de lidar com um processo de algo novo é fugir daquilo. Então, em geral, a gente acelera a narrativa para se livrar logo do palco. A gente pensa, né? Se eu acabar logo, eu saio logo daqui. E tem essa tendência de atropelar as palavras, não usar o tempo certo, não explorar a história à exaustão, porque a história tem todas as suas nuances, toda a sua montanha-russa, e tem momentos em que você precisa usar isso como uma técnica valiosíssima. Faz toda a diferença. Se você tiver que descrever, por exemplo, um trecho lá do João e Maria, onde João e Maria joga a bruxa no caldeirão, né? Numa das vertentes de narrativas, algumas hoje mais suaves, dizem que eles esconderam a bruxa em um armário e tal. Mas a original que eu escutei na minha infância era que eles jogavam a bruxa no caldeirão. Se eu for descrever essa passagem e não perceber a importância que eu tenho de dar as ênfases, as entonações no momento certo, eu posso perder isso e passar batido. Eu posso dizer, então, o João e a Maria pegaram a bruxa e empurraram dentro do caldeirão. Nossa, gente, que passagem natural jogar uma bruxa no caldeirão. Eu preciso explorar melhor isso. Eu posso dizer, então, as crianças fizeram algo inesperado. Pegaram aquela bruxa e empurraram dentro do caldeirão. Pronto, gente, eu dei uma outra entonação, eu valorizei a história. É um discurso que as pessoas dramáticas conhecem muito. Sabe aquela pessoa dramática quando vai valorizar uma situação de vida dela? Ah, você não tem noção do que é quebrar uma unha. Ela descreve aquilo com riquezas e nuances. Quando você for contar uma história, é você quem vai dar o valor para aquela narrativa, não é mais ninguém. Então, se de repente você pegou uma história que não é muito legal, você fala, mas eu vou vender essa história como se fosse a mais incrível do mundo. Sem brincadeira, eu já testei isso e as pessoas caíram na minha conversa. Eu consegui ser convincente pela forma como eu narrei a história. Então, um bom comunicador, um bom contador de história, ele tem que vender o peixe dele da melhor maneira possível. E é isso que está em suas mãos, é essa ferramenta que você dispõe. Senão você vai deixar, né, passar. Eu lembro que quando eu dei treinamento para o
Carlos Moreno, que é aquele rapaz que faz o Bombril, né? Que fazia o personagem da Bombril. Eu descobri que acabou o contrato dele e entrou para o Guinness como o maior contrato de marketing da história, né? Com garoto propaganda. Ficou 40 anos. Mas ele participou do nosso treinamento e ele mandou a história dele contada. Gente, se vocês vissem a maneira como ele encenou e ele valorizou e ele fazia caras e bocas olhando para a câmera, era virtual. Eu olhei e falei, que inspiração que esse cara trouxe para gente, para todo mundo. Então, pegue essas pessoas como inspiração, não como modelo de padrão, para falar, ai, nossa, tá lá no Olimpo, eu nunca vou alcançar. Parem com esse discurso. Às vezes você tem um potencial bem maior que ele, se você souber usar. Então, pegue como inspiração. Fale, puxa, olha como. Se você for ler nas entrelinhas o recurso do muitas vezes, até do roteiro dessa história, não é tudo isso. Se fosse contado de uma maneira, assim, por uma outra pessoa que não aproveitasse essas nuances, ele passava batido até com uma história ruim, talvez. Alguém olhasse e falasse, essa história não é tão boa, mas está ali repleto, né, de vários holofotes. É como uma exposição que um dia eu fui assistir, eu até contei para a Tati esses dias, de um mineiro que falava sobre a morte. A exposição dele, o tema era a morte. E ele, para representar a morte, ele pegou umas bonecas velhas, aqueles troços que a gente morre de medo, né? Aquelas caras de boneca, boneca com olho saltando, fez umas montagens. Se você olhasse aquilo, você fala, meu, que mau gosto, que obra estranha, que coisa esquisita. Mas foi colocado num pedestal naquele museu, com umas luzes bonitas por cima. Você bate o olho, você fala, que obra bonita. Ela tem algo que grita nela, mas ela traz uma beleza. Na verdade, o que trouxe a beleza foi todo o processo da iluminação que estava ali, né? Aquele ambiente, aquelas cores bonitas daquele lugar. Se estivesse no fundo de uma sala escura, você empilhava tudo ali e saia correndo, né? Lembraria até filme de terror. Então, a mesma coisa é com a sua história. Quem traz a valorização da performance é você. Então, use a sua voz a seu favor, ou se você não tiver o domínio da comunicação e vai usar mesmo linguagem de gestos, né, de libras, use com ênfase, porque a hora que você está apresentando, você está transmitindo através do seu gestual a ênfase que você quer dar para a sua história. Então, faça uso desse recurso que com certeza vai ser muito bom. Uma maneira também de preparar a história é gravar, filmar. Hoje a gente tem vários recursos, né, gente? Antigamente, para conseguir uma gravaçãozinha, olha, no Malemar, naquele gravador de fita cassete, naqueles gravadores bem pesadões, assim, que fazem parte do museu, com uma tecla que afundava e se a fita enroscava lá dentro, bal, bal. Agora, vocês conseguem dispor de tecnologia de ponta nas palmas da sua mão. Use esse recurso, abuse, apaga de novo, grava de novo, faça isso, né? Coloca a câmera ali, faça a filmagem da sua apresentação, perceba quanto você se critica, primeiramente, também deixa de lado esse processo de crítica, se veja como as pessoas estão te vendo, melhore naquilo que você acha que pode melhorar. Vá lapidando a sua história, igual Michelangelo. Pegue uma pedra bruta e vai lapidando. A hora que você sentir, fala, adorei essa performance, ficou super legal. Aí você começa também a envolver pessoas. Ou então você já faça isso direto. Coloque pessoas da família, amigos. Eu, particularmente, não gosto de ensaiar com pessoas que não sejam reais espectadores. Não gosto. Eu prefiro filmar, apresentar espelho e tudo mais e depois fazer na prática. Eu preciso desse reconhecimento de que a coisa é real. Fingir que eu estou apresentando e pedir opinião e feedback das pessoas é uma coisa que não uso como prática das minhas apresentações. Mas existem pessoas que fazem. E eu vi uma voluntária que fez isso numa banca de apresentação, ela fez um carneirinho tão bonitinho, não era igual esse aqui, né? Eu tenho um carneirinho fofinho aqui, ó, perfeitinho. O dela, ela juntou, amontou uns algodõezinhos, ficou bem bonitinho. E ela apresentou, assim, uma apresentação super doce, singela. Quando acabou, todo mundo aplaudiu. Ela falou, gente, vocês me surpreenderam. Por quê? Porque eu apresentei pro meu marido, ele falou que estava horroroso. Então, ela foi apresentar para ele, talvez ele ficou enciumado, porque ela estava muito feliz que ela ia apresentar para uma banca. Ele falou: Nossa, meu, você vai reprovar, você vai tirar zero, ninguém vai gostar, tá péssima a sua apresentação. Ele desceu a lenha. Então, eu falei: Toma cuidado para quem você vai pedir feedback, porque às vezes a pessoa não está interessada realmente em dar um feedback. Ou então faça apresentações.
E a técnica que funciona comigo para memorizar e preparar uma boa história é contar 3 vezes para um paciente lendo. Então, eu entro no terceiro quarto, eu já memorizei a história, já aprofundei, já captei várias nuances para poder aprimorar. Aí eu já posso abandonar o papel. Depois de 3 apresentações, eu sinto que eu já domino aquela narrativa. Eu lembro de um episódio que eu fui apresentar a história, né, a história do cavalo e do porco, a mesma que o homem gargalhou. Eu fui apresentar numa ala de transplante de medula óssea para um rapaz que estava ali internado em tratamento de câncer. E ele tinha assim, ele não tinha cabelinho, ele já era carequinha por causa da quimioterapia, e o nome dele era William. Então, eu apelidei ele de Príncipe William. Aí eu entrei, eu falei, Príncipe William, eu vou contar para você uma história que eu especialmente preparei e vou te fazer uma apresentação. E eu contei a história do homem, do cavalo e do porco. Quando eu terminei, ele rachava de rir. Ele queria muito aquela história para ele. Ele falou: Você não pode deixar seu papel para mim? Quando meus amigos vierem me visitar, eu vou contar para eles. Eu entreguei o papel. Eu falei: Pode ficar. Ele falou: Mas e você? Você não vai precisar? Olha a preocupação dele, que coisa mais linda. Você não vai precisar contar para outras pessoas? Eu falei: William, Príncipe William, você é a terceira pessoa que eu conto essa história hoje. Eu já consegui deixar na minha cachola. E o quarto foi aquele homem que fez assim que eu contei para vocês, que eu contei a história, né, da aula daquele homem. Estava na aula de pessoas paliativos, né? Então, o que que funciona para mim é aquela sensação de estar em campo. Aquilo para mim é meu processo de preparação. E eu gosto muito dessa técnica e funciona para mim. Encontre a sua. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Existe outra maneira de você preparar, se olhando no espelho, também é uma maneira bem interessante. Dificilmente a gente consegue sustentar um olho no olho no espelho por muito tempo. Eu duvido que você consiga apresentar a sua história inteira olhando nos seus olhos. Tem um momento que a gente é como se o nosso cérebro entrasse num tilt. O que que o Anthony está fazendo que não? Você não consegue, Anthony? De jeito nenhum. Dá uma ensaiada, qualquer coisa, uma apresentação no trabalho, algum problema. Ensaia pronada, ensaia no carro, que você comentou, mas de frente pro espelho, se olhando nos olhos assim, não dá. É um baita desafio. Quem é que consegue ensaiar aqui olhando para o espelho? Alguém consegue? Consegue? Tem uma aí. Eu não sei se eu consigo ficar o tempo todo olhando, mas quando eu estou estudando, quando eu era adolescente que eu estava estudando, eu ficava no espelho, como se eu estivesse dando aula para mim mesma, sabe? Assim, para gravar o conteúdo. Eu fazia isso. Bem, parabéns, viu? Porque é um baita desafio. O que que acontece com o nosso cérebro? Não é comum você falar com você. Não é comum. É algo que não está programado biologicamente. O nosso cérebro, primeiramente, nem para reconhecer o espelho, porque quando a gente nasce, é algo que não existia a princípio, naturalmente, a não ser reflexo na água, como o patinho feio via ele ali, mas não é comum. Então, depois da invenção do espelho, houve uma necessidade de que a gente se aprimorasse, né, nesse reconhecimento da nossa imagem no espelho. Só que o nosso cérebro, ele tem uns alertas de que você está passando o nível da sanidade. Então, ele começa a tornar aquela imagem esquisita. Você começa a falar se alguma coisa dentro de você vai remando contra e começa, não é natural. E fica um discursinho interno. Você não sabe, mas é isso que muitas vezes bloqueia e impede você de ficar se observando no espelho enquanto você apresenta uma história. Principalmente olhando nos olhos, é algo muito legal. Eu gosto muito de fazer isso quando eu acordo, né? Todo dia que eu acordo de manhã, eu aprendi com uma terapeuta que eu assisto alguns vídeos, ela falou: vá no espelho todo dia e fala: você é linda, maravilhosa, você acordou ótima, seu dia vai ser incrível. E toda vez que você fizer uma coisa ruim na sua vida, corra no espelho, olhe e fala: eu te amo de verdade, eu te amo mesmo assim. Não deixe essa peteca cair, porque você vai lá e se sabota e joga para o fundo. Então, eu faço isso, mas é o tempo suficiente de eu dizer essas palavras. Essa parte de treinar olhando no espelho não é comigo. Por falar em treinar, eu queria saber se algum de vocês já assistiu o vídeo da Annie Curd, que é uma americana de Harvard, que publicou como que você trabalha a sua postura em 2 minutos, como é que você melhora a sua performance, sua apresentação em 2 minutos. Eu vou depois mandar para vocês. É um vídeo que tem no YouTube do TED, da Annie Curd.
onde ela ensina que em 2 minutos de poses, não precisa ser nem no espelho, pode ser normal. Se você, digamos que você vai para uma entrevista de emprego, falar com um cliente, fazer uma apresentação, ir no encontro com a pessoa que você está afim, faça 2 minutos, olha no relógio, ao longo de 2 minutos, faça poses e afirmações. Você é o máximo, você é incrível, você fala tudo de maneira muito assertiva, você é uma excelente comunicadora, você consegue encantar as pessoas, é a melhor apresentação que você já fez na vida, vai falando. Por 2 minutos é o tempo suficiente que o teu cérebro leva para reconhecer aquilo como verdade e colocar você num padrão de uau, sabe? Você chega no lugar, sabe aquela pessoa que chega no lugar, todo mundo fala, nossa, fez a diferença. Não é só pela aparência, porque se você tem uma aparência bonita, chega num lugar, você chama atenção que dura alguns segundos, né? Leva 90 segundos para a pessoa decidir se ela vai continuar olhando para você. Então, perde 90 segundos, daqui a pouco você nem mais está ali sendo uma pessoa encantadora. Então, você leva 2 minutos para melhorar a sua autoconfiança e se transformar numa pessoa que vai levar adiante a sua mensagem de maneira assertiva. Eu fiz isso num treinamento que eu fui contratada para dar uma palestra no final de ano, eu até contei para o pessoal que foi presencial. Eu estava precisando fechar a conta do instituto e faltava 3.000 reais. Eu não tinha nem para pôr do meu bolso, né? Hoje eu dou o dinheiro dos meus recursos para o instituto, mas eu não tinha essa condição de doar. Então, o que que aconteceu? Eu estava angustiada no escritório, putz, final de ano, o que que eu vou fazer, né? Eu não sei, eu não tenho como pagar essa conta, tinha aluguel para pagar, tinha conta para pagar. E aí eu recebi a ligação de um assessor de imprensa, ele fazia assessoria de imprensa para o Instituto como voluntário. Ele falou: Rô, estou precisando de um palestrante para ir num jantar de final de ano de uma empresa. Você tem alguém que poderia participar, contar alguma coisa, falar principalmente sobre o tema voluntariado? Aí eu falei, será que eu não podia ser uma palestrante que fosse ali fazer essa apresentação? Eu falei, quanto tempo seria? Ele, meia hora, só meia hora. Eu falei, puxa, eu posso ir, né? E ele falou, mas você conseguiria ir? Eu falei, claro, eu dou um jeito, eu estou precisando de caixa para a ONG, eu vou e você já dou um dinheiro para a ONG. Ele falou, quanto você cobraria? Eu falei, meia hora? Eu falei, sei lá, uns 600 reais, 300. Ele falou, não contrataria ninguém por menos de 3.000 reais. Eu falei, o quê? É quanto a empresa está disposta a pagar? Ele falou, é. Eu falei, pode botar. Eu vou lá e eu banco. Ele falou, eu consigo, eu confio. Vamos embora, 3.000, 3.000. Eu falei, gente, quando é que eu ia arrumar o dinheiro para pagar as contas do Instituto? Deu os 3.000. Chegou a hora da apresentação, o jantar estava ali, era no hotel, super chique. Eu cheguei ali e falei, deu aquele nervosismo inicial, né? Você pensa e fala, tá, eles estão pagando uma grana boa, eles vão querer uma qualidade. Será que eu chego à altura? Eu fiquei naquelas dúvidas e lembrei desse treinamento da Unicud. Aí eu fiquei atrás de uma porta, atrás assim, de uma porta, não, próximo a uma porta da entrada, de maneira que as pessoas lá de dentro não me vissem quando alguém abrisse a porta. E eu fiquei lá fazendo pose, você é incrível, fazendo uma excelente apresentação. Aí passou um rapaz da empresa, um colaborador, saiu de lá para ir ao toalete, passou por mim, olhou para mim com uma cara assim, tipo, quem é essa mulher? Eu estava vestida com jaleco e fazendo essas poses. E ele tinha um braço engessado. E eu olhei para a cara dele, foi tão cômico que eu falei para ele: se você contar para alguém lá dentro, eu quebro outro braço. Eu ainda brinquei. Ele, quá, quá, quá. Ele rachou o bico, foi no banheiro, voltou. Aí eu fiz aquela apresentação, o cara me entregou o envelope, eu corri para o escritório, no dia seguinte paguei as contas. Então, o que que me salvou, eu sinto, foi esses 2 minutos, porque eu podia ter me perdido naquela hora. Eu podia ter ficado, sei lá, apavorada num restaurante, é um lugar inapropriado, eu imaginava, né? No meio das pessoas, não tinha nenhum palco específico, eu tinha que ficar em meio às mesas lá. E aí deu muito certo. Eu sei que isso é capaz de salvar muitas pessoas. Se vocês assistirem o vídeo dela, vocês vão ver o quanto é real. E ela fez uma pesquisa científica com amostragens, pessoas, ela mostra as situações das pessoas, ela narra algumas informações muito válidas. Então, uma das formas de reforçar a confiança é fazendo as poses da Unicud. A segunda, que eu complementei com conhecimentos da minha vida também, é o processo da respiração. A gente esquece de respirar. A respiração nos traz para o estado de presença. Você só conta a história em estado de presença. Por mais que você transporte a pessoa para o universo imaginário, você está 100% presente ali, naquele momento. O processo do transporte está no âmbito do imaginário e do inconsciente, mas você está ali conscientemente
estado de presença. A respiração nos traz a paz, a serenidade, ameniza a nossa ansiedade, a aceleração do coração, aquele processo todo. Então, usar essa técnica 1, 2, 3 é bom. E o 3 é visualizar como você quer que as pessoas reajam. Veja a cena que você constrói na tua mente da cena perfeita da sua apresentação. Não precisa imaginar que as crianças, pacientes, vão correr saltando, batendo palmas, que não é necessariamente esse o processo de uma boa recepção da sua história. Mas imagine se você for apresentar para algum chefe, for apresentar para alguém, vai pedir aumento para o chefe, faça isso. Trabalhe com essa técnica e visualiza ele dizendo: poxa, mentalmente, que cara incrível que eu tenho na minha equipe, eu não posso perder. Ou que mulher fantástica que eu contratei aqui, eu preciso valorizar. Crie essas imagens, porque a visualização criativa vai colocar todo o seu foco neural num estado de confiança maior, num estado de segurança maior de aceitação também, porque se você estiver tão bem equilibrado e não der certo tudo que você queria, você vai estar no estado melhor de aceitação. Então, trabalhe muito com essa técnica da neurociência, fazendo esses 2 minutos de pose, na hora da apresentação, focando na sua respiração para trazer o estado de tranquilidade, e antes da apresentação, você também visualizando as cenas do que você quer ver. Isso eu faço rotineiramente, cada vez que eu vou fazer apresentações, contratações que eu faço hoje em dia com empresas, eu visualizo, onde vai ser a apresentação? Ah, vai ser lá numa sala do hotel tal, eu visualizo a sala. Se eu não sei como que é, eu crio na minha cabeça. Falo, vai ser ótimo, as cenas dos próximos capítulos, as pessoas vão se conectar comigo, vai ser... Pronto, você consegue ganhar um estado interior e, né, exterior de confiança maior. Aqui tem um pequeno infográfico que traz uma condensação das coisas que eu te passei para vocês, de técnicas, e que tem uma importância muito grande no processo de você memorizar esse quadro como o básico. Se eu pudesse enxugar tudo do processo de contação de histórias num gráfico só, eu deixaria nesse aqui, nesse infográfico. O que você precisa ter a intenção, né, quando você vai apresentar uma história, captar, reunir os recursos que você pretende utilizar, seja de voz, seja de material. Caroline, você quer perguntar alguma coisa? Você pode perguntar. Eu já volto aqui. Não, eu só ia fazer um comentário mesmo, que você tinha falado sobre essa atenção, né, na hora da história. Na ONG onde eu trabalho, a gente tem uma atividade que é a atenção presente. E aí a gente tem um textinho, uma história que a gente conta para as crianças no momento de fazer de atenção presente, né? Antes de começar uma aula, a gente conta uma história para eles. E aí eles têm que ficar na postura, né, de atenção presente. E nessa história a gente conta as coisas para eles tentarem imaginar de olhos fechados. Eu achei legal essa parte da atenção que você comentou. Legal. E a mesma história vocês sempre contam ou vocês variam essa história? A gente tenta variar, né, com a intenção sempre deles imaginarem. Por exemplo, dentro de mim tem um lugar seguro, né? Que nessa ONG a gente trabalha mais em locais carentes, né? Então a gente tenta sempre mostrar para eles que tem um lugar seguro para eles, né? Então a gente tenta sempre mostrar esses locais seguros onde eles podem tentar imaginar. Que legal, parabéns, Caroline. Gostei bastante da atividade que você compartilhou com a gente. É uma boa dica também para quem vai trabalhar com crianças de casalar, né, que a gente também atende, e é usar essa técnica, né, de manter a atenção deles presente. Então, se você tiver munido da sua intenção, usando os recursos, consciente do seu poder, gente, essa parte é muito importante. Consciência do seu poder não significa vaidade, achar que você é o máximo, que o mundo não vai girar se um dia você não estiver aqui para empurrar a cordinha que faz ele girar. Não existe esse poder a esse nível. Mas você tem que ter consciência que a sua história é imbuída de muitos conteúdos enriquecedores e que podem transformar a vida da pessoa assim. A Nilza do Hospital Cajuru costuma dizer que quando o contador de histórias entra, o hospital sorri. Olha que força que tem um contador de histórias naquele processo, naquele ambiente. Vocês não têm ideia do que esse verdinho provoca. Porque aquele ambiente funcionaria sem a gente, tranquilamente. Vão continuar pessoas sendo internadas, crianças vão continuar indo para casalar, idosos sendo internados no lar de idosos, normalmente vai continuar, é assim que a vida funciona. Mas se você está ali em meio àquele ambiente, com a sua história, você vai dar um
uma mudança de paradigma no ambiente e nas pessoas que estão ali, totalmente, integralmente. Então, sempre tem essa consciência da importância e do poder que você tem no domínio de uma palavra que vai agir no modo inconsciente. E isso é tão sério que se as emissoras de TV tivessem uma fiscalização e uma consciência maior, eles não deixariam as bandalheiras que passam ficarem sendo transmitidas nas TVs. Eu chamo TV até de caixinha preta. Por quê? As informações contidas ali, elas agem no modo do inconsciente. E ainda tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu nem fico assistindo as notícias, eu deixo a televisão ligada. Pior, a gente capta 2 bilhões de bytes de informações por segundo de tudo que está acontecendo no nosso ambiente. O teu inconsciente está sendo nutrido e alimentado por todas aquelas asneiras. Então, procure não cair nessa cilada de achar que você desenvolve seu senso crítico assistindo as bandalheiras que as mídias colocam muitas vezes na TV ou nas redes sociais também, porque hoje em dia tem vários canais de acesso. Então, comece a filtrar o mundo à sua volta para perceber o quanto você precisa se preservar para ser também essa pessoa que compartilha as suas histórias de maneira mais pura, como se fosse um vaso mais límpido. Você precisa ter um repertório mínimo, mínimo. Eu disse, comece com uma história, conte bem uma única história, depois você amplia por público-alvo, por exemplo. Você pode contar uma história que você ama. Você fala, ai, gente, eu adoro contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, vai lá colocar para a faixa etária onde as crianças já passaram da fase pré-mágica, ela tem a capacidade de abstrair. Não conte contos de fadas para crianças pequenas, elas são muito literais. Então, a maneira como o conto de fadas aborda a sua dinâmica narrativa não é própria para criança pequena. Aliás, eles foram construídos para adulto. Aí, depois, com o tempo, foram um pouco infantilizados. Ainda assim, existe uma margem de faixa etária que consegue captar as nuances de um conto de fadas de maneira abstrata, mas a criança pequena é muito literal. Então, use o seu repertório. Por exemplo, escolhi uma história, acho incrível a maneira que eu consegui contar, ok. Ah, então agora eu quero aprimorar meu repertório. Busque outra faixa etária. Fala, então vou agora preparar uma história para criancinha pequena, vou preparar uma história para adolescentes, depois migre para adultos. Adultos servem todos, né? Adultos ou idosos, eles gostam de histórias semelhantes. E existem adultos, inclusive, que gostam de histórias infantis, que adoram escutar historinha. Tem umas senhorinhas que adoram histórias de princesas, de fadas, e a gente conta. Então, é esse momento que você precisa ter esse feeling e perceber que história contar. E não vai vir ninguém com uma prancheta na porta de um quarto, como não tem na porta de uma sala de aula, né? A Caroline deve saber isso também. Não vai chegar ninguém ali e vai falar: olha, as faixas etárias das crianças é essa, o nível de comprometimento psíquico é esse, essas crianças têm uma cognição compatível com a sua faixa etária, elas estão numa idade assim. Ninguém vai chegar, é você com você mesmo. E é naquele momento você vai ficar muitas vezes até em dúvida. Puxa, mas será que essa história é adequada? Você vai descobrir contando. E usando aquele feeling, aquela bagagem para poder captar. É hora de eu mudar, estou perdendo minha plateia. É melhor eu começar a pegar um outro viés. Essa história não está rendendo e a gente percebe isso quando não está agradando a história. E eu uso o recurso de resumão. Não está agradando muito, eu dou uma enxugada ali na história e chego no final e mudo o repertório. Mas dificilmente, né? A gente vai pegando experiência, dificilmente a história não fica palatável para todos os públicos. As pessoas começam a perceber a história logo no começo e você já vai identificando e fala, puxa, está vencendo, essa história deu certo. É muito difícil dar errado uma história. Você tem maneiras de você contar, mas também, se no momento ali você perceber que precisa mudar o repertório, mude. Eu já fui contar a história uma vez num quarto de uma criança que tinha convulsões. E a médica veio para mim lá, a enfermeira, ela veio e falou assim: essa criança foi operada, ela estava com uma faixinha na cabeça. Se ele tiver convulsões, você pega esse jaleco aqui e segura ele. Eu falei para ela: vocês vão ainda aprender isso, né? Na parte de voluntariado, nós vamos aprofundar mais nisso. Mas a minha resposta para ela foi a seguinte: eu não posso fazer um trabalho que não é meu, é algo que requer uma habilidade que vocês têm. Eu não vou conseguir controlar isso e segurar a criança a ponto de eu posso, no máximo, me encostar, pegar esse avental e me encostar para não contaminar ela, que estava pós-cirúrgico, e ficar esperando você chegar. Eu aperto uma campainha, alguém vem aqui socorrer a criança. Eu impeço que ela caia, mas eu não quero essa responsabilidade para mim.
Ela falou, então tá bom, se ele começar com, eu vou ficar de olho aqui, eu não vou sair daqui, eu vou ficar de olho, que ela queria escapar, eu segurei ela. Só que eu estava contando a história e o menino começou a entrar em convulsão. Ele começou, eu percebi, eu já olhei para ela, ela já correu, já assumiu o posto, já segurou. Aí eu fiquei olhando aquela situação, a mãe estava na porta também, a mãe da criança aproximou e eu falei, puxa, o que que eu faço? Então, eu parei a história. Aí veio na minha cabeça, encosta a mão na perna dele e continua a história. Por incrível que pareça, eu fiz isso. Eu encostei assim, bem de levinho na perninha dele. Eu falei, então, o lobo mau. O menino parou de convulsionar e ficou olhando para mim e prestou atenção na história. A mãe ficou com uma cara, a enfermeira também, tinham aberto a cabeça dele e não encontraram o motivo da convulsão. Eles tinham feito uma cirurgia e voltou a fechar sem saber o que tinha no cérebro do menino. Talvez existissem outros componentes psíquicos, sei lá. Eu só sei que no meio dessa saia justa, ao invés de eu ficar esperando o menino parar para eu continuar a história, sei lá, vamos arriscar, né? O máximo que vai acontecer é não adiantar nada eu ficar falando sozinho e o menino continuar convulsionando. E são algumas atitudes que às vezes você tem no meio que você é, no momento que você é interrompido. O importante é que você continue, não importa. Você vai ter que continuar. Só que o momento certo de continuar, você vai perceber aos poucos. E tem hora que rola os prantos que você não consegue continuar. A criança ou chora, ou grita, ou alguém está falando muito alto, aí você fala, depois eu volto, mas volte, né? Se o depois eu volto significa daqui uma meia hora falar, oh, voltei aqui para terminar a história e tal. Não perder de vista esses pontos para que você não perca o contato da pessoa com a sua narrativa. E também trabalhar com a sua improvisação, isso é importante, você ter consciência da improvisação e uma boa preparação. Tudo que você precisa é justamente o que está nesse quadro aqui. E aos poucos você vai envolvendo outras maneiras de aprimorar a sua narrativa e se divertir, até chegar a um ponto, gente, que você se diverte enquanto conta histórias. Você está ali no ambiente, você acabou de contar uma, aí um colega começa a contar de novo, você fala, se couber, eu já conto mais uma. E aí você vai sentindo se cabe ou não, e o próprio ambiente pede para você se ele quer mais ou se já encerrou o processo. É igualzinho o processo da trocar a marcha do carro. O carro pede a marcha. A mesma coisa o ambiente pede para você. Você sente que esgotou. E aquele momento de fechar aquele encontro aconteceu. Ou você sente quando existem mais espaços para a história. Por isso que as histórias menores são mais bem-vindas do que as muito grandes. Aquelas compridonas infinitas, muitas vezes cansam um pouco mais, né, aquele ambiente. Embora o processo de contar histórias no ambiente de pessoas vulneráveis dê aquela impressão de que a pessoa não tem nada para fazer, né? Fala, puxa, tá ali num quarto branco, ou tá ali numa sala de aula, parado para ouvir história. Existem muitas informações acontecendo à volta. E isso pode comprometer a sua apresentação. Não é por exemplo, uma apresentação de uma performance no palco. As pessoas pagaram, elas receberam um convite, vão lá assistir, sabem que vai funcionar por um tempo e elas vão ficar presas ao roteiro até o final. Estejam ou não gostando, o palco está funcionando. Quando você leva o palco para as pessoas, faz um processo de itinerância, você tem que respeitar a plateia. Ela pede para você continuar ou para você interromper, para não chegar a ficar cansativo. A hora que você fala, puxa, errei a mão, estamos contando mais uma história, tá todo mundo já querendo escapar daqui, fica aquele ambiente, saia justa. Então dá para a gente perceber. No máximo 2 a 3 histórias, que você percebe que passou da terceira, já está ficando cansativo. Aquele ambiente com história está sobrecarregando. É como se não coubessem tantos personagens naquele ambiente. E de fato as histórias impregnam. Todo mundo que entra ali recebe de volta também a mesma frequência da história que foi contada. É incrível a mudança de cenário. Quem que está aqui como contador de história? A Tati, né? Tati, você tem alguma vivência que você teve numa apresentação de história que você percebeu a mudança de ambiente? Tenho, então, lá no Erasto, né, que eu contei história por 6 anos, então, lá as crianças, a gente chegava lá no domingo à tarde, estava em situação, muitas vezes, fazendo a químio, né, e estavam os efeitos da químio, né, respeitava, perguntava se queria, né, oferecia historinha, e é muito comum, né, a reação da químio. Então, eu achava a força que a criança tinha, só um pouquinho, tia. Ele pegava o baldinho, vomitava,
Daí eu esperava um pouquinho, ele voltava, pronto, pode continuar. E a gente continuava a história, não se deixava se abalar com aquilo, né? Embora é incômodo à primeira vista, né? Você vê uma pessoa passando mal, mas que nem você falou, tem que ter, né? Ali, o que que eu faço agora? Eu paro, deixo de fazer, mas se ele pediu para eu esperar, eu vou esperar. Eu esperei e continuei ali, contei, né? Tentei agir da melhor forma possível, mais natural possível. E alguns também falavam para a gente, né, que quando eles ouviam a história, parece que a dor aliviava, né, eles conseguiam relaxar, que você até trouxe isso já no treinamento, a dor aliviada, só que a gente não consegue mensurar isso, né, em dados, quantificar, mas o menino falou, ai, quando vocês contam, até eu esqueço que eu estou fazendo química e estou sentindo dor. Então, é uma coisa é muito interessante, esse poder da história, quando entra naquele quarto, não estiver naquela sala, ele tem o poder realmente de encantar e de contagiar quem está ali. É incrível. Obrigada, Tati. É muito transformador. Ah, é aqui que eu vou falar dessa técnica do VEM, que eu comentei no começo da nossa aula. A técnica de gerar conexão com a plateia. É o que se fala em programação neurolinguística de estabelecer um rapport. É quando você está ali e diz para as pessoas: eu estou com você nesse mesmo ambiente, estamos juntos dentro dessa história, somos personagens dessa narrativa, vem comigo viajar com a minha história. Existe uma técnica que passa no âmbito da linguagem subliminar. O que significa? Você usar um vestuário. Pode ser uma vestimenta, pode ser um jaleco, pode ser uma tiara colorida que você vai lá e coloca no cabelo para contar uma história, pode ser um bichinho que você cola na roupa, pode ser uma gravata colorida. O que que vai acontecer com o cérebro daquela pessoa que entrou em contato visual com você? Ele já vai fazer um caminho para a área lúdica, a área da ludicidade. Ela ocupa um espaço específico no nosso cérebro. É aquela área que permite com que as coisas aconteçam. É uma área que relaxa os controles todos do ambiente e se coloca em posição de receptividade. Basta um elemento visual para já acionar isso no cérebro do seu ouvinte e encurtar um caminho enorme. Se você aparecer para contar uma história paisana sem nada, tirou tiara, tirou jaleco, você vai ter que explicar para a pessoa o que você está fazendo ali. Aí você vai chegar lá e vai dizer assim: olha, eu vim aqui contar uma história para você. Posso começar a contar? Ou que tipo de história você gosta? Eu trouxe um monte de livro aqui. Aquela pessoa vai entrar num caminho na mente dela de escolha, de aceitação ou não, de entrar no jogo ou não. Ela vai entrar em muitas encruzilhadas internas enquanto você está ali fazendo a apresentação. Lembre-se que você tem 90 segundos para atrair uma pessoa para você. 90 segundos ela decide se vai ficar te ouvindo ou não. Eu não sei se já viram o livro Como Conquistar Alguém em 90 Segundos. Nós temos 90 míseros segundos para sermos a pessoa que vai ali gerar essa conexão ou perder aquela pessoa de contato, e depois ela pode até tentar resgatar de novo, falar até que não é tão ruim assim, ela volta em 90 segundos. Então você tem que usar todos os recursos. Um deles, que encurta o tempo, é usar o recurso lúdico. Porque a pessoa já vai direto acessar isso e falar: lá vem história, lá vem coisa boa. Se você falar, gostaria de contar uma história para você, ela já abre um sorriso. Veja a diferença. Os voluntários que estão fazendo o projeto Carona, que a gente chama de Carona quando vai junto com os veteranos, ninguém recebe um diploma e fala: ah, toma, agora é com você. Não, você vai ser supervisionado. Aí o veterano leva os caronas e eles não receberam jaleco, não receberam nada, eles vão à paisana. Alguns botam uma tiarinha até, que aprenderam no curso, e falam: ah, eu preciso tentar. Outros não. Gente, tem hora que ele entra no quarto, né, o que está ali, o veterano, fala: ah, ele está fazendo estágio, ele veio contar uma história. A pessoa olha para eles assim: tá, pode contar. Faz aquela cara assim, tipo: ai, socorro, né? Me livre daqui. Porque ninguém bota muita fé. Porque aí já teve uma menina que estava de carona e falou para mim: ah, Roseli, é muito ruim, as pessoas só querem ouvir história do pessoal que está mais colorido. Eu me senti muito mal. Eu falei: então leve um recurso, faça alguma coisa. Então você vê nas fotos do pessoal treinando, aparece tudo com as tiarinhas e tal.
Isso faz uma conexão maior com o seu ouvinte, é muito mais prático. O controle do espaço físico pertence a você. Então, saber onde vai projetar a voz, o seu olhar, os movimentos que você vai fazer naquele ambiente, é um palco itinerante. E você não tem esse controle de imediato, essa informação. Você vai ter que olhar ali, fazer uma programação mental, como a Tati falou, quando estava no Erasto, Erasto tinha os leitos lá, os quartos eram cheios de leitos. Hoje em dia o Erastinho já prioriza um pouco mais a privacidade, a maioria dos leitos são únicos, né, de internação. Lá era todo mundo junto. Aí você entra num leito desse, como é que você vai saber, num quarto desse, como é que vai saber qual leito você vai se dirigir? Você bate o olho ali, quem estiver mais próximo e você percebe a sua capacidade vocal, você chama as pessoas para ficar mais próxima, fala, olha, eu vou contar a história para esse meio, eu vou de leito em leito. Eu gosto muito de contar a história individualmente, o olho no olho, sabe, aquela atenção exclusiva, mas vai depender de você. Tem dia que você tá para um show ali, você fala, hoje eu vou apresentar uma história para todo mundo, e são desafios que você se permite e expandem suas áreas de limites, né, da vida. A sua maleta são os recursos coadjuvantes. Pode ser uma sacolinha, eu gosto muito de carregar essa sacolinha do Instituto aqui, que eu mandei fazer com os botões, eu ponho aqui meus recursos, eu levo, são suportes, talvez tenha um efeito psicológico de eu saber que os meus livros estão ali, se eu precisar eu tenho recursos que estão ali comigo. Eu gosto de usar uma vela cenográfica, que é uma velinha que eu uso, que ela acende. Cadê? Eu achei que eu estava com todo mundo aqui. Não tá minha velhinha cenográfica. É uma que eu comprei assim, tipo nas casas China da vida. Eu acendo embaixo, ela fica balançando um sinal assim que parece mesmo com uma vela. Você olha e fala, puxa vida, parece que ela acendeu uma vela aqui nesse ambiente. Não é. É uma vela cenográfica. Eu canto musiquinha, eu faço as aberturas e trago esses materiais para poder fazer esse contato, essa conexão com a plateia. E você também pode atuar, deve atuar usando aquele recurso magnífico que é o seu corpo. Então, contar história, fazendo uso de expressões corporais, faciais e gestos, gente, pronto, fechou. A plateia parou para te assistir. Então, faça uso disso, né? Comece a expandir, nem que seja para fazer um de cada vez. Você falar, eu tenho dificuldade em conversar e mexer os braços. Você tem dois, mexe um primeiro, no outro dia você mexe o outro, depois um dia você mexe os dois. Aos poucos você vai ganhando espaço interno para que você possa se expressar. Comece a movimentar um pouco mais o seu corpo, fazendo as expressões compatíveis com a história, até para você ser mais convincente. Por exemplo, eu posso apresentar uma história e falar, era uma vez uma montanha encantada. Eu faço assim, a montanha encantada. Eu não vou fazer para baixo, era uma vez uma montanha encantada. Ou então era uma vez um rio que corria na cidade, né? Um rio que corria na cidade, ele não corre para cima, para o céu. Então, era uma vez a chuva, caía bastante chuva nas pessoas. Gente, chuva cai de lá para cá. Você pode usar a expressão corporal para ser convincente com a sua narrativa e fazer com que as pessoas acompanhem os seus gestos em direção a algo imaginário. Isso é muito bom. E se você puder dirigir o olhar junto, se torna mais convincente ainda. Né? Eu vinha por uma cidade, caminhando por uma estrada, a estrada era bem longa. Olhe para aquela longura da estrada. Né? Não adianta falar. Eu vinha andando pela cidade e a estrada era bem longa. Pronto, perdi a chance de encantar. Cada trecho, cada frase da história é uma oportunidade de você explorar. Não que você tenha que ficar explorando a história inteira, senão fica cansativo. Falar, meu Deus, a pessoa não consegue falar uma frase sem colocar um conjunto inteiro e uma performance característica. Aí vira, né, um excesso. Mas você pode perceber na hora de preparar a história, fazer anotações e falar, puxa, a hora que chegar nesse momento, é aquela hora que eu vou fazer a gargalhada da bruxa, que eu vou fazer aquela cara de espanto, vou fazer aquele suspense, gente, explorar o silêncio na história. É uma técnica muito boa que você pode, com a sua expressão facial, corporal, fazer aquela pausa. Mas não é fazer aquela pausa de achar que acabou, daí as pessoas estão aplaudindo, era só uma pausa, não era para aplaudir. Você tem que fazer aquela cara de que vai continuar. Então, quando percebeu, na verdade, era o seu gato que tinha derrubado
tudo que estava em cima da mesa. Nossa, eu fiz um suspense tão grande naquilo. É uma oportunidade que você tem. Então, usar o espaço, nesse dia eu fiz uma apresentação com a empresa, eu envolvi os colaboradores nas técnicas de apresentação e tinha muitas crianças, acho que tinha mais de 200 crianças ali. E eu usei a técnica de fazer som no corpo, né, para fazer os pingos da chuva, que é aquele lá que você vai fazendo com o dedo, ou então dois, né? Ou então bate nas pernas para cair um temporal, dividir em 3 blocos as crianças. E eu falei, quando eu falar que está chovendo, eu vou falar, então começaram a cair os pingos da chuva, essa turma de cá vai fazer os pingos. Aí depois as chuvas começaram a apertar e ele estava correndo, e aí a turma. Gente, ficou lindo. Quando um monte de crianças fazem esse movimento, reverbera um som magnífico, e elas prestam atenção, porque aí ficam esperando a vez delas. Então, usar esse recurso da expressão corporal para fazer com que as crianças reproduzam é muito válido. Você pode falar, por exemplo, a hora que eu falar sobre a casa do primeiro porquinho, vocês fazem assim. Aí as crianças, então, vem a casa do primeiro porquinho, todo mundo vai lá e faz. Eles ficam assim, prestando uma atenção incrível. É uma maneira que você tem de prender a atenção deles. A sua expressão facial também conta muito. Pode falar, Tati. Apareceu uma mãozinha. Pô, só para lembrar do intervalo, a gente já está em 8h35. Que legal. Me empolguei. Então, vamos dar uma pausinha? Depois a gente segue 10 minutinhos. Rosi, Então, já botou a chamada? Já colocou a chamada lá? eu vou replicar agora no intervalo. Tá bom. Tá bom? Então são Tudo tranquilinho? 8h35, 8h40. Alguns ainda estão voltando. Nós vamos dar sequência, então, ao conteúdo e depois vai chegar uma parte que a gente vai abrir os microfones para conversar aqui, para a gente poder fazer um pouco de prática também, para que vocês tenham contato. E eu vou falar sobre a atividade da próxima semana, que é o nosso último encontro. Ah, cadê? Eu não escutei. Então, nós vamos falar agora sobre a nossa expressão facial. Existem um conjunto de músculos, nervos na nossa face que a gente precisa usar. Habilidades para utilizar esse recurso é fundamental. Existem cerca de 10.000 combinações que nós podemos fazer de expressões faciais, baseado em pesquisas que foram feitas. Então, para você utilizar o recurso da sua microexpressão facial, sem consciência na hora da apresentação de uma história, pode comprometer o resultado da sua história, porque de repente você pode pegar e falar, então, as meninas, a menina lá, o João e Maria, jogou a bruxa no caldeirão. Gente, não é motivo de você sorrir nesse momento, né? Então, existem algumas pessoas que contam histórias e aprenderem algum, né, algum curso na internet e aí elas ficam sorrindo, né? Ouviram dizer que é bom sorrir. E eu falo sempre que o sorriso ilumina, é o palco do contador de histórias, mas não é para sorrir o tempo inteiro. Então, se você contar a história o tempo inteiro, sorrindo, trazendo um toque de alegria e leveza em alguns momentos que não são tão leves assim, vai destoar da sua intenção. Então, tomar muito cuidado com a sua microexpressão facial para que você não fique totalmente estático, aquela cara de paisagem, falando com as pessoas sem movimentar. Eu não sei como é que as pessoas conseguem. Algumas pessoas conseguem falar mexendo só a parte da boca, assim, parece até aquelas montagens, né, que colocam de bebê falando, cachorrinho falando, a pessoa fica só assim, mexendo a boca. Existem pessoas que conseguem, mas tem outras que são muito expressivas, e tem algumas que conseguem ser expressivas e coerentes ao mesmo tempo, que é o ponto ideal, que você possa usar esses recursos também para sua a apresentação da história fica ainda mais enriquecedora. Cada movimento que você faz de microexpressão facial aciona as captações da mente do outro que está ouvindo a sua história. Você conta a história com o corpo inteiro e você se expressa durante a história e o outro está captando todas essas nuances de expressões. Imagina que coisa incrível, né, que acontece na mente da pessoa. Então, você pode explorar caras de espanto, caras e bocas, né? Por que não fazer uma cara de espanto no momento que cabe essa cara de espanto? É fundamental. Outro fato que muitos de nós deixam passar despercebido é um fato muito interessante, né? Qualquer ser vivente, qualquer ser humano foi tocado por mãos, prioritariamente, a hora que nasceu.
em qualquer momento. As mãos são o primeiro contato com uma pele externa que a criança tem no mundo. Então, ela já recebe esses receptores, esse acolhimento das mãos, num primeiro contato, durante a sua jornada, né, como bebê, o tempo que ele passa, o ser humano é o animal, né, que fica mais tempo conectado com as mães, na dependência de mães, então é o que mais recebe contato de todos os animais. E ele recebe e capta isso de uma maneira muito intensa, seja no processo da alimentação, que é fundamental. Se um bebê deixar assim, num berço, num canto, sem toque, sem alimentação, ele morre. Então, essa dependência cria um vínculo muito forte com o processo das mãos. Por isso que nós temos assim uma atenção muito grande na hora de apresentar uma história, sabendo que as nossas mãos estão provocando regiões sensoriais no nosso ouvinte, por ele ter esse contato muito próximo. E as mãos, elas acompanham a gente também no processo da microexpressão facial. Eu posso associar a expressão facial junto com os gestos, o que reforça muito mais a minha narrativa. E é muito importante vocês perceberem essa importância. Existem algumas vertentes de cursos de oratória que dizem que você não pode usar muito as mãos, que as mãos podem provocar a sensação de agressividade no outro. Depende, né? Se você ficar apontando toda hora e fazendo gestos bruscos, ela pode vir imbuída dessa sensação no seu ouvinte. Mas você pode fazer gestos suaves, acompanhando a sua narrativa, acompanhando seus movimentos durante a sua apresentação. Isso é muito bem-vindo, porque você vai usar a linguagem corporal como ferramenta de comunicação, além da linguagem verbal. Isso é muito bom para que você expresse, né, na hora da sua história, a sua apresentação. A técnica que eu comentei com vocês sobre fazer os barulhos de chuva se chama percussão corporal. Então, é uma arte, né, de produzir os sons utilizando o nosso próprio corpo. É muito bem-vinda, gente. Existem grupos que fazem apresentações só usando percussões corporais. Se você colocarem lá no YouTube, apresentação usando percussão corporal, vocês vão ver a riqueza de detalhes que você pode produzir numa história e ainda mobilizar as pessoas que estão assistindo a sua história a fazerem essa produção também e criar essa conexão com a plateia usando essa linguagem da expressão corporal, produzindo sons do seu próprio corpo. Olha que riqueza que existe nisso, nesse método. Hoje em dia que nós estamos, né, numa era assim de intenso avanço tecnológico, você ir para algo tão primordial quanto fazer uma percussão usando a técnica, né, da percussão corporal para associar e vincular com a sua narrativa. A sua voz também é uma técnica que tem que ser utilizada a seu favor. Nem sempre nós fazemos esse uso. Ela pode acompanhar toda a trajetória de uma narrativa, permeando o ritmo da sua narrativa. Em alguns momentos, de maneira mais lenta, quando você percebe que a história está se rastejando e precisa ter esse processo, né? A lentidão na sua fala, às vezes, vem acompanhada de um sussurro. E você pode também acelerar no meio da história. Trazer esses elementos é importante para manter a conexão e a atenção do seu ouvinte. O volume também, alto, baixo. A entonação, que é essa técnica de colocar ênfase em palavras específicas durante o seu texto. E uma mudança de ênfase num único parágrafo produz resultados diferenciados. Você vai enfatizar o que você entende como sendo algo muito relevante. João foi acompanhar Maria no médico. Eu posso ficar com essa frase, eu posso falar, João foi acompanhar a Maria no médico. Não foi o Antônio, não foi o Joaquim, foi o João. Eu posso dizer, João foi acompanhar a Maria no médico. Ele não foi acompanhar outra mulher, ele foi acompanhar a Maria. Ou então eu posso dizer, João foi acompanhar a Maria no médico. Então, a ênfase está naquele processo do médico. Não importa quem acompanhou quem. É uma doença que está acontecendo ali, alguém está levando essa pessoa para ser atendido. Então, cada vez que você muda a ênfase dentro de uma única frase, você produz resultados sensoriais no outro bem diferenciados. Então, é isso que você também tem que se preocupar. Na hora de produzir a sua apresentação, é como se o seu texto fosse uma grande partitura, onde você vai colocar e criar algumas anotações específicas suas
cores de lápis diferentes, para você permear e falar, puxa, aqui nesse momento na história eu posso produzir uma ênfase maior. Aqui eu tenho que acelerar. Então, vai usando cores, faça uma legenda. Amarelo é para acelerar, né? Azul é para eu colocar uma ênfase nessa frase. Aqui eu posso reforçar a expressão facial. Nessa outra cor eu vou fazer um pouco mais de pausa, explorar. Construa todo o seu repertório da partitura. Faça ensaios e você usa a voz a seu favor. O que acontece quando a gente usa somente uma corda vocal? A fala monocórdica. Ela cria uma cadência, um ritmo tão lento, tão calmo, que ela provoca desinteresse. O nosso cérebro, ele é como se fosse um grande edifício. Todas as luzes ficam acesas, como elas podem ficar apagadas, algumas acesas, outras apagadas. O que uma fala monocórdica provoca? Aquele blackout, né? Vai apagar tudo. E a pessoa, o último recurso é ela dormir no meio da sua história. É algo assim que para um contador é o pior dos mundos. A hora que ele está ali contando a história, olha para os lados. É lógico que o interesse dele é fazer as pessoas dormirem, ok. Né? De repente, ele está passando num quarto à noite, ele fala, bom, vou contar histórias linear. Beleza, sucesso, atingiu o objetivo 100%. Mas a grande maioria de nós não, que é a pessoa presa com a gente, conectada com a gente a narrativa inteira. Então, use esse recurso da sua voz para produzir essa conexão, mantendo a dinâmica da oralidade viva. É algo que você pode fazer. Existem algumas técnicas, alguns treinos, né, de você treinar segurando a caneta, assim, ou então uma borracha, aquelas rolhas de vinho, né? Não depois que você bebeu o vinho, senão você não vai nem conseguir segurar a rolha, ou pode correr o risco de engolir a rolha, o que é pior. Você tem que usar essas técnicas de gerar obstáculo para que a sua mobilidade mecânica fique mais ampliada naquele momento, naquele esforço de produzir a sua voz e a sua dicção aperfeiçoa mais. Então, existe a possibilidade de você, por exemplo, listar palavras que você tem dificuldade de falar e repeti-las várias vezes, se na sua história você quiser usar aquelas palavras que você percebeu que começam a enroscar. A possibilidade de você fazer respirações também é importante, porque você vai ampliar a sua capacidade pulmonar ao máximo, que a gente também não usa. A gente tem a tendência a ficar respirando curtinho, curtinho, curtinho. Aí na hora de contar, fica. Eu já vi uma menina que apresentou o tempo inteiro. Eu falava, meu, ela participou de uma maratona e veio para o palco. E não era, ela estava ali bem tranquila, mas ela não tinha capacidade pulmonar, porque ela não fez treino para expandir essa capacidade pulmonar. Isso é uma coisa que você precisa exercitar antes de qualquer apresentação. Dá para respirar e expirar 10 vezes. Aquecer a voz, que é fazer aquelas várias técnicas, vai lá no YouTube. Quero técnicas para aquecer a voz. Se você tiver dificuldade de dicção, consulte uma fonoaudióloga. A fonoaudióloga é a parceira de todo comunicador. Ela pode te ajudar a mudar os locais onde você projeta o ar nas suas cordas vocais. Isso causa menos desgaste das cordas e você consegue aproveitar ao máximo a sua capacidade também de comunicação, fazendo pequenas adaptações. Então, é muito bom. Se você tem qualquer dúvida com relação às possibilidades de melhorar, procurar uma fonoaudióloga. Fazer articulações com a língua. Gente, a nossa língua é um músculo gigante. Ela não é esse pedacinho que tá aqui, não, só que serve só para queimar quando você toma café quente, bebida quente. Ela é um músculo que vai até a profundidade da sua garganta e ela precisa ser aquecida, porque ela trabalha junto com a sua comunicação na passagem do ar nas suas cordas vocais. Então, trabalhar esse movimento, se você faz essa dinâmica de girar 10 vezes para um lado e para o outro, você sente dor até na nuca, porque a bicha fica lá dentro, acho que toda encraquelada, travada, você acorda ela, e aí ela começa até, né, incomodar. Você não costuma fazer isso. Então, faça isso também. E movimentar os músculos também da sua face, né? A gente também, com a nossa expressão pobre, em utilizar poucos recursos, falar pouco com as pessoas, vai travando, 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 dá ruga, você fica com uma carinha chata, feia, todo mundo olha e fala, ai, que pessoa mal-humorada. Não é, porque você não usa os músculos. Tudo que você não usa, né? A lei né? Como é, Lamarck funciona, você não usa, não vai, né, ser aproveitado. Então, faça várias ginásticas, né, faciais para você perceber
esse conjunto gigante, acho que são mais de 40 músculos que a gente tem no nosso rosto, que precisa ser utilizado também, senão a cor começou a cair tudo para um lado, de repente você usa mais para o outro. É preocupante, gente. Então, a gente quer muito que você utilize esse seu rosto na sua expressão facial, na comunicação também. Algumas dicas de ouro para fechar a parte teórica do nosso curso. Faça um trailer da história. Sabe aquele filme que você assistiu a última vez no Netflix, no cinema, um filme maravilhoso, fantástico, que você amou, todo mundo gostou? Pode ter certeza que ele foi primeiramente captado através de um trailer, na sua intenção de assistir. O que acontece quando você faz um trailer da sua história? Você cria o que o marketing chama de teaser, você coloca uma intenção da pessoa, o interesse de perseguir você e encontrar a resposta para aquele enigma. Então, se você for ali vender bem a ideia da sua história, você vai fazer com que as pessoas se interessem. Por exemplo, digamos que eu vou contar esse livro que eu tenho aqui, é um livrinho bem pequenininho que é usado para crianças deficientes visuais. Eu vou lá no Instituto Paranaense de Cego fazer apresentações, eu pego o livro do gatinho. Eu quero incentivar as crianças a sentirem o toque do pelinho do gatinho. Então, eu posso chegar lá e falar para eles: crianças, eu trouxe um livro que representa perfeitamente tudo que um gatinho tem. Quem já viu não, já sentiu o pelinho de um gatinho? Quem já ouviu o miado de um gatinho? E se eu trouxesse num livro tudo que você pode tocar num gatinho em sensações? Vamos lá? Querem sentir? Aí eu vou passando, a criança fala: olha, aqui é um gatinho. Aqui tem uma historinha, né? Venha brincar com os gatinhos. Sinta como eu sou fofinho. Olha, aqui tem uma representação de um pelo, sem precisar levar um gato lá que vai arranhar todo mundo, fazer xixi, e aí eu posso, ou fugir lá no meio daquilo tudo. Então, a gente pode levar esse livro. Aqui tem até uma representação da língua do gatinho, ó. Que legal, né? Então, a criança pode sentir através do toque, ou então a criança nem precisa ser deficiente visual, porque tem outras imagens no livro. Mas eu posso dizer que tem um gato dentro do meu livro, e eu posso provar como. E aí eu vou mostrando para eles, aí no final eu falo: vocês perceberam que dentro de um livro pode caber um gatinho? E aí a criança vai gostar de participar da história. É bem melhor do que eu chegar lá simplesmente e falar: ai, criança, vou contar a história em um livro que dá para tocar, que tem, sente aqui a sensação de tocar um gatinho. Pronto, ficou muito banal. Então é você que vai vender o seu peixe, é você que pode valorizar. Ou então eu posso levar o livro, por exemplo, esse livro Queria Ser Alta como o Tuiuiu. É a história de uma capivara que não se conformava dela ser baixinha. Tá vendo? A cabeça dela aqui é uma capivara. Ela queria ser alta. E isso é muito legal, que fala muito sobre a questão da inclusão, né? Existem pessoas que são excluídas porque são altas demais, existem pessoas que são excluídas porque são baixas demais, existe o processo da autoexclusão. Então, tanta coisa envolvida com o processo de estatura, e esse livro fala muito disso. Então, eu posso chegar lá para apresentar a história e eu falo: gente, vocês já imaginaram que um belo dia uma capivara fosse parar para pensar como que seria bom na vida dela se ela fosse tão alta quanto um pássaro gigante chamado Tuiuiu? Esse livro aqui tem uma história incrível que conta muitos detalhes da vida da capivara, inclusive como é que ela vivia aqui com as suas amigas. Que tal se vocês pararem um pouquinho para ouvir a minha história? E aí você já traz uma curiosidade para a pessoa, para a criança, para que ela se interesse pela sua história. Isso são algumas dicas que você precisa pegar para poder, né, encantar a criança no processo de ouvir a história, principalmente se você for escolher atuar naquele projeto de escuta de histórias de vida de idosos, criação de contos encantados, que é o projeto Ouvir e Contar. O que acontece? Não é uma história preparada por um super escritor, é você que vai encantar essa história. Você talvez tenha algumas dúvidas na hora de apresentar: será que vai ficar encantadora? Não vai, as crianças vão gostar? Uma maneira de você ganhar a atenção delas é já começar falando que você vai fazer uma apresentação de uma história incrível, baseada na vida de uma pessoa, do dia que ela era criança como eles, e que viveu uma experiência marcante lá no meio da roça, onde se encontrou com um leão, igual a história que a gente escutou na comunidade quilombola, de um idoso que falou que tinha 8 anos de idade e um leão apareceu na frente dele e ele desmaiou.
ele jogou areia no olho do leão e depois foi acordar na casa de uma menina e ele falou, o leão não me comeu. Então, a gente contar umas histórias assim, trazer um pouco, né, dessa divulgação da história, vai produzir um encantamento muito marcante. Existe um momento da minha vida que eu fui contar história lá em Ilhéus, no hospital, onde havia um menino que estava num processo de adoecimento muito forte, ele tinha sofrido um acidente, e tinha virado paralítico, e ele não queria se alimentar, ele estava muito depressivo, ele tinha 19 anos. E pediram para a gente contar uma história para ele, para ver se ele se animava, porque ele estava querendo até morrer, ele falava que ele não ia mais comer, que ele queria desistir da vida e tal. E a gente foi lá e contou uma história para ele, percebeu a mudança de paradigma e visão que ele conseguiu alcançar, transformando isso em algo que ele pudesse refletir, né? Então, ele mudou, assim, de sábado para quarta-feira, ele já tinha desistido de morrer e estava se alimentando, porque muitas vezes a história provoca também, chacoalha a pessoa por dentro, e a gente tem que prestar atenção quando for convidado para contar uma história, a gente tem que buscar, de alguma maneira, levar com bom humor e contornar a situação ao invés de recuar. É muito comum a gente ficar acuado diante dos palcos da vida quando somos convidados a participar. Então, use, explore com bom humor as alternativas que você precisa, né, buscar de soluções e pode estar na sua frente, como essa história que a gente conseguiu contar para o José. Outro ponto muito importante no processo de contar histórias é se preocupar com o momento da abertura da sua apresentação e do fechamento. Em geral, gente, a gente faz uma super abertura. Toca musiquinha, faz um trailer da história, convida todo mundo para assistir. Aí todo mundo tá ali preso com você. Quando termina a história, você fala, fim. Ou então, era o que eu tinha para contar. Acaba assim, sem sal nem açúcar, uma história, fica todo mundo com aquela cara de balão, fala, não fechou, não sei, parece que alguma coisa faltou. Então, o fechamento é tão importante quanto a abertura. Se você cantar na abertura, canta no fechamento. Se você recitar um poema, se você acender a sua velinha cenográfica, vai lá e dá um assopro na velinha cenográfica, apaga ela, faz algum gesto para fazer essa amarração. É tão importante quanto. Então, se preocupe muito em trazer, por exemplo, tocar instrumento. Eu gosto muito de tocar minha calimba. Aqui não aparece o som porque o Zoom filtra. Ele entende que é um ruído externo, ele não vai reproduzir para vocês. Mas você pode tocar as teclinhas da calimba, pode recitar musiquinhas. Eu gosto muito de recitar musiquinhas dentro das cantigas de roda, de domínio assim de público, as que estão no imaginário popular já há muito tempo, já gerou até um inconsciente coletivo das cantigas de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Eu falo, preste muita atenção, uma história eu vou contar. É uma história muito linda, com certeza vai amar. É o ritmo da ciranda. E você pode escrever o que você quiser no ritmo da ciranda que vai colar. Qualquer frase que você quiser, por mais aleatória que seja, vai gerar conexão. E depois chega no final da sua apresentação, né? Essa foi uma linda história que um dia eu escutei. Para ir para você, agora contei. Criar qualquer coisinha. Fazer gestos, cantar, você mesmo cantar usar o corpo, fazer mímica, acender a velhinha, faz alguma coisa na sua abertura e repita alguma coisa no seu fechamento. Ou então, fecha a história de maneira tão forte, tão bacana, que as pessoas vão prestar atenção e fechar a história de maneira bacana não significa dizer e viveram felizes para sempre, e casou com a princesa daquela aldeia. Não! Às vezes você vai contar que no final da história tudo deu errado, mas ele percebeu que no fundo, o que valia mesmo é a aventura que ele viveu com essa experiência. E ele seguiu os restos dos seus dias refletindo sobre a importância que isso trouxe para a vida dele. Aí encerra do jeito que você abriu. Traz alguma coisa que dê na mente da pessoa aquela certeza de que fechou. Às vezes acontece isso até com os livros. Eu já cansei de pegar livro que é super legal e o escritor não parou para pensar também nesse fechamento marcante. Ele perdeu isso. E por que que eu posso fazer? Porque eu tenho a preocupação disso. Então, vocês marquem isso que é importante. Sustentar o contato visual.
É algo que é um grande desafio. A gente tem dificuldade de olhar para as pessoas, às vezes se sente constrangido, começa a olhar para os lados. E sem brincadeira, gente, eu tinha mania de fazer isso. Eu falava com as pessoas olhando para a lateral. Tinha gente que até olhava e pensava que eu estava vendo uma alma penada, um fantasminho, um Gasparzinho, porque eu ficava falando, eu não conseguia olhar nos olhos, eu olhava para o lado. E até que eu fui, sabe, me desafiando. E eu criei esse sensor de não desvia, não desvia. E aí eu comecei a perceber que eu consegui manter o contato visual. Hoje, para mim, é muito tranquilo. Eu passei por essa fase do jogo, que é uma coisa que você olha. Quando você olha para aquilo e fala, eu preciso mudar isso, que eu quero mudar, eu quero transformar isso em mim, você consegue. E nós temos todas as respostas e bagagens dentro da gente, né? E agora eu quero pedir para vocês que marcaram no primeiro encontro, fizeram essa listinha, lembra do círculo de ouro do Simon Sinek? Mudou alguma coisa? Agora é a hora que vocês precisam falar para mim. Eu vou desligar isso aqui. Eu quero saber quem foi que marcou, que anotou e que queira compartilhar. Do primeiro encontro para cá, o que você anotou, mudou alguma coisa, a sua percepção a respeito do seu círculo de ouro? Alguém? Pode abrir o microfone quem quiser falar, porque eu não Roseli, eu consigo. acho que eu até falei, né, antes da aula começar, que quando terminou o nosso último encontro, eu fiquei pensando, nossa, é um mundo mesmo contar histórias. Eu achei tão engraçado que eu não tinha essa percepção de quanta coisa está envolvida, dos lugares onde vocês fazem esse Uhum. voluntariado, né? Nossa, é um mundo assim. Isso para mim foi muito interessante, foi como se eu tivesse aberto uma caixinha assim. Essa é uma coisa que eu queria falar. Então, meu círculo de ouro nesse sentido. Uhum. Vocês Roseli, perceberam? Tem alguma resposta a respeito do por que contar a história é tão importante? Como que você pretende alcançar? Quem é que está falando que eu escutei uma vozinha? Eu tenho, eu, Mariana aqui. eu, Pode Pode ir. falar, Elsa. Ou pode você não falar. é a Elsa, é a Rosa? Pode falar. Não, eu sou a Rosa. É, é assim, não sei se tem muito a ver, claro, mas enfim. É, então, eu já sou, né, do grupo, né, ali do Erasto, né, com a Ende, o Filtro dos Sonhos, ok. Mas sempre fui muito tímida, muito, muito, extremamente tímida, tanto é que eu super entendo a Elsa, né, que é minha prima, ela ainda está, eu ainda sou um pouco, mas enfim, a minha primeira profissão foi bibliotecária, né, trabalhei muito tempo como bibliotecária, e claro que daí na biblioteca a hora do conto, né, para os pequenininhos até a fundamental. Ah, não, no fundamental não. Mas, enfim, assim, só que sempre, Roseli, em equipe, contando histórias, sempre em forma de teatro, equipe, 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 equipe. Nunca sozinha. Então, assim, e daí fiz pedagogia e, né, virei professora, assim, do infantil, né? Uhum. E conto história, assim, para os bebezinhos, é maravilhoso. Consigo contar com fantoche, com dobradura. é, Então, assim, com vários recursos, conto, assim, até, né, como bibliotecária, eu incentivo o hábito da leitura, né? É uma forma, assim, deles recontarem, né? Quem que vai contar a história agora? Os pequenininhos. Então, eles pegam o livrinho que eu contei história e eles ficam lá, tipo, me imitando, sabe? Recontando a historinha, né, do jeito deles, né? Mostrando as ilustrações e tal. E daí, assim, eu gostaria de saber,
por que que eu, na verdade, assim, para minha turminha, eu conto normal, junto com outra professora ali, eu conto normal ali, é, com a equipe também, tipo, se tiver no Erasmo, com outras pessoas, com a Andy, outras pessoas, assim, participo, assim, sou bem participativa, bem alegre, bem. Só que chegou um dia que na creche que eu trabalhava, eles pediram para contar uma história, né, para os pais. Daí eu falei, não, sozinha não, não, sozinha. E eu contei aquela história, A Ilha dos Sentimentos. Preparei tudo, fiz o cenário e tal, mas eu não me senti bem, porque no final, Roseli, me deu assim um apagão, assim, sabe, sabe, eu acho que o fato de eu estar sozinha, né? Então, é claro né, vou falar para você vai falar, Rosa, treine, 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 treine. Porque a Angel, maravilhosa, né? Contadora espetacular. Então, assim, eu acho maravilhoso. Daí eu penso, ai, nunca que eu vou chegar, né, perto, assim, né? Que dica que você daria, no meu caso, assim? Primeiramente, parar de afirmar que você nunca vai chegar. Porque você está pedindo, você está recebendo de volta o que você está afirmando. Mudar Uhum, a sua comunicação com relação à maneira como você comunica. Então, já a partir do princípio, não existe lá uma uhum, pessoa lá em cima, eu nunca vou chegar ali. Então, comece a mudar esse paradigma, comece a perceber. Eu já conto história, eu já sou contadora de história, eu sou fantástica, eu mesmo domino, e vou lá e vou enfrentar. Os desafios que a gente enfrenta internos representam um pavor tão grande que é associado ao medo de morrer. Dizem que é mais forte do que o medo de morrer da maioria das pessoas o processo de apresentar em público. Então você tem a falsa segurança de que se você estiver com alguém, você está livre dessa morte. Se joga, é se uhum. jogando. Se você não enfrentar esse escuro, não acender essa luz, você vai continuar no escuro e afirmando que ele é apavorante. Então é você que está no comando e no controle de tudo. Então deixa de enaltecer as pessoas e comece a valorizar o seu potencial. Nem que você olhe no espelho e fale, "Ai, eu tenho o sorriso mais charmoso do mundo, é ele que eu vou usar. Sorria o tempo inteiro, use os recursos, comece a usar né, os coringas daqueles pontos fortes que você identifica em você. Você já conta história no quarto do hospital. A maioria de nós aqui tem pavor de entrar num quarto de hospital para enfrentar. Então você já faz Super um bem, trabalho magnífico. maravilhoso. Então, manda ver. Eu quero ver, Uhum. ver você voltar aqui e vai contar a história para todo mundo aqui na próxima semana. Você vai E, enfrentar e, isso em uma semana. aham, e como você falou, Roseli, as técnicas ali, né? A Ilha dos Sentimentos mesmo, né? Como eu estava bem segura para contar para os pais, eu gravei, eu filmei, sabe? Inúmeras vezes, sabe? Mas Mas chegou lá. você faltou o primordial, que era a autoconfiança. Você não desenvolveu a É, confiança em você. Então, pronto. exatamente. Então, vamos continuar. Aí a gente, a semana que vem, já marca para você fazer a apresentação, todo mundo vai fazer. Aí depois eu passo. Vamos só escutar agora a Mariana, que ela tem para falar com relação ao Círculo Dourado. Pode falar, Mariana. Eu coloquei aqui porque eu gosto de ouvir e de contar histórias, que as histórias são base para a memória, né? Que guarda as nossas narrativas, nossas identidades, os afetos. Então, coloquei isso, mas eu só não tinha, por exemplo, parar para pensar o como, né? O como que estava faltando, assim. E aí, então, os nossos encontros me ajudaram muito, assim, nesse como. E eu não sei se deu para reparar pelo sobrenome, né? Mas eu tenho uma descendência oriental, né? Está falhando o seu áudio. Está falhando o seu áudio, São não dá para ouvir. japoneses. E então, desligando a câmera, infelizmente, eu acho que aí melhora. Tá, eu acho que sim. Tá dando para me ouvir? Tá cortando ainda um pouco, mas pode continuar que a gente vai emendando o assunto e vai entendendo. Sim, eu só ia dizer que é uma maneira que eu vejo de, por exemplo, passar as histórias que eu escutei, por exemplo, assim, das lendas, por exemplo, os mitos. Aí, porque eu acho que é uma coisa que conecta, assim, porque eu vejo às vezes muitos outros descendentes que se sentem meio sozinhos e tudo mais, assim. Então, eu queria, por exemplo, formar uma conexão à base disso, né, na base da nossa
ancestralidade. Então, eu estou muito animada para pensar em agora como que eu poderia contar essa história, principalmente que eu já tenho uma em mente agora. Sim, que legal. Então, a semana que vem você conte essa história pra gente. Vai, né, usando esses recursos que ajudaram você a ter essas leituras e percepções e faça a apresentação a semana que vem. A gente já vai poder ouvir sua história ancestral, essa tua lenda. Pode, mais alguém quer fazer algum comentário a respeito do Círculo de Ouro? De algumas percepções que vocês tiveram diferente do primeiro dia, que vocês tinham, porque contar história era importante na sua vida, você deve ter anotado. Hoje você refaria isso, faria de uma maneira diferente com as percepções que você teve? Pode falar, Então, Antônio. é, oi, então, Roseli, o que eu não, quando eu fiz a reflexão, eu cheguei a escrever 8, que eu lembro do exercício não fazer 10. E a primeira que eu coloquei, assim, que é uma coisa que fala muito comigo e fala de mim, é para ressignificar a realidade. E o que eu quero dizer com isso? Acho que a Tatiane fez um comentário ali. Ah, va- antes de eu chegar aí. Geralmente, eu imagino que a situação de vocês seja a mesma. A rotina, ela é bem racional, ela é bem crua, é bem resultado, é bem entrega, é planejamento, é bem pouco romântico, é duro. Aí, uma história, ela ressignifica essa rotina dura, essa dureza da coisa. Eu não vou nem dizer, ressignifica, talvez até seja demais, assim. Para mim, sim, eventualmente, eu espero que eu chegue no nível desse de contador de história, de eu ressignificar um momento, mas se eu conseguir dar uma temperada, entendeu? Porque eu penso na minha realidade, ela é muito boa, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, pensando numa criança ouvindo uma história, aí a história tendo que ser pausada brevemente, porque ela tá passando mal, aí ela volta para a história. Gente, isso é ressignificar um momento de um nível de. Se olhar friamente para isso, é muito duro, entendeu? Ao mesmo tempo, não. Por quê? Por causa de uma história. Isso é muito poderoso, entendeu? Tem eu vou, e aí eu posso usar o ressignificar, entendeu? Mas a minha intenção é de dar essa temperada na realidade de quem eu puder. Entendeu? Como eu faço para eu mesmo com as histórias que eu mesmo gosto. Acho que é isso. Meu ciclo de ouro tá por aí. Fantástico, adorei a sua abordagem, Antônio. Passa muito por aquele viés da vivência cartesiana da vida, né? Realidade é nua e crua e direta. Eu preciso cumprir algumas metas, os objetivos, e a história ela cria um pouco dessa disruptura, né? Ela gera um paradigma de que você vai acessar mundos imaginários e transportar pessoas para novas realidades, e vai reconstruir novas visões e mapeamentos de mundo. E é fato, nosso cérebro tem essa plasticidade, a gente consegue trabalhar. E a hora que você volta para a realidade nua e crua, as questões continuam ali, só que elas ganham um nível de leveza maior, elas conseguem alcançar, né, algo mais sublime e também elas perdem um pouco da relevância. Eu percebi assim que a minha vivência no universo das histórias fez com que a minha vida tangível, palpável, se tornasse um pouco mais leve, divertida, suave, como se fosse um jogo. Na verdade, hoje eu enxergo a realidade da vida como se fosse um game. E não que eu subestime as dificuldades, as durezas da vida, são regras desse jogo, dessa vivência que nós temos no dia a dia. Mas tudo pode ser muito mais leve a partir do momento em que eu percebi fatores muito mais relevantes na minha vida e que têm importância maior, como, por exemplo, fazer uma criança mudar um pouco a sua realidade, visão do processo de adoecimento, melhorar a dor. Imagina uma história trazer um pouco de analgesia, a pessoa aliviar a dor dela a partir do momento que eu vi uma história. Isso é como se fosse brincar, né, com os poderes imaginários, e é fato. A gente transforma aquela realidade de uma maneira, de um nível tão impactante que impacta na nossa própria vida. Respinga. Exatamente. Obrigado, Roseli. Tatiana? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Agora foi. A Patrícia levantou a mão antes de mim.
Então, depois Pode ir, então. Patrícia, eu não vi. Obrigada. eu vou ler, deu a vontade de compartilhar com vocês, é rapidinho, que eu escrevi ali no primeiro dia, que eu sempre gostei de ler, né? Isso vem já desde muito cedo. E em uma determinada época, a rotina, aquela coisa lá que o Anthony comentou, parei, assim, não lia com tanta frequência como eu lia antes, né? Só que eu era obrigada mesmo a ler e tudo. E eu sempre gostei do jeito das performances dos contadores de história, aqueles com os bonecos, né? E os quais eu me inspiro até hoje. E outro fator importante também é a minha mãe, né? Muito presente, que ela sempre contava história na minha infância. Ela tinha um livro muito antigo que a mãe dela lia para ela. E eu não tive a oportunidade de vê-lo, de ela usar o livro para contar histórias, mas ela contava as que ela lembrava de ter ouvido da minha avó, no caso, né? E hoje eu faço isso com meu filho. Toda noite ele pede para eu contar história para ele, eu, o pai dele. Então ele sempre dorme com uma história. E existe um ditado que diz para fazermos o que a gente gosta. E contar histórias é uma dessas coisas que eu mais gosto. O mundo está cheio de tristeza, dor pelas histórias, nós podemos fazer esse resgate, né, para o riso, para a esperança e para aquelas crianças interiores, né, que estão guardadas ali nos corpos dos adultos. E é mais ou menos isso, assim, Muito legal, adorei. o do Muito porquê bom. contar histórias hoje, né? Obrigada, Patrícia. Foi muito legal. Imagina. Tatiana? Estão me ouvindo? Sim. Retomando um pouco a fala do Anthony, né? E sobre também o que você já colocou aqui, sobre a questão do nosso dia a dia, né? Das coisas, da dureza da vida. Eu sou da área jurídica, sou formada em Direito, trabalho em Tribunal de Justiça. Então, meu ambiente é muito rígido, né? Na fala, na forma, até no corpo, né, como você fala, é um ambiente que a gente não se expressa tanto, né? Os gestos são comedidos, a expressão corporal é comedida, a fala é muito comedida. Então, para mim, o ponto, assim, o pilar do meu círculo de ouro, se é que um círculo pode ter pilar, né? Mas, enfim, eu criei agora um pilar para o meu círculo de ouro, é a transcendência, né? Então, assim, para eu contar uma história, eu, Tatiana, tenho que transcender, né? Eu tenho que largar tudo aquilo que eu estou acostumada a fazer, a minha rotina, o meu gestual, minha fala do dia a dia, e para que o outro também transcenda, né? Então, assim, tem que partir de mim essa transcendência para que eu possa atingir o outro, né? Então, para mim, é um universo, assim, encantador, né? Muito envolvente e apaixonante. Obrigada. Gostei muito da sua leitura a respeito da transcendência. É aquilo lá, né? Se eu não transcender a ponto de acreditar nesse processo, eu não convenço o outro. Então vem aqui comigo que eu estou numa frequência que eu posso transformar a maneira como você está enxergando essa tua realidade. Você não vai fazer a pessoa mudar a situação que ela está vivenciando, mas você vai pintar novas janelas dentro daquele mesmo quadro, né? Onde ela vai perceber novas possibilidades. Eu vejo muito como isso. Eu penso que você entra num universo rígido, frio, e sem oferecer muitas alternativas, você consegue abrir novas portas e janelas onde a pessoa possa espiar e deixar um pouco de luz entrar. Fala, puxa, ali dá para superar. Isso aqui não é um processo infinito. Eu vou conseguir superar, ganho força, esperança. E cada um faz a leitura sua própria, é tão subjetivo. Uma mesma história gera impactos diferenciados nas pessoas e em você também. A sua leitura daquele processo que respingou em você é outro. Então, você pode repetir a mesma história, você nunca vai contar a mesma história. Tem mais alguém que gostaria de comentar? Nós já estamos chegando ao final e eu preciso, enquanto isso, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão decidindo. Eu vou passar a tarefa da semana que vem. Eu espero que vocês venham. Não entrem nos atos falhos da sua mente de falar, não, apresentar, não, eu não vou fugir.
apresente. Porque eu estou aqui com a Tati, a gente vai ajudar a dar os feedbacks para vocês com relação à sua performance e apresentação. Mesmo que depois, quem vai fazer a parte prática, o Anthony já está tendo um troço ali, ele já está mudando de posição. Venha, pode mandar, não tô com medo não. Não sei Opa, se vai ser gosto bom, mas com medo não tô. Fala a mesma coisa. É, e aí vocês vão fazer uma apresentação. O que é uma regra que eu vou passar para vocês que é essencial? A história tem que ter até 5 minutos. Não é 5 minutos cravados ou 5 minutos e meio, é até 5 minutos. Por que eu falo isso? Para que todo mundo tenha a oportunidade de apresentar. Então, se você for preparar uma história que você ama muito, você já avisa a gente, fala, gente, eu não vou contar a história inteira, mas eu não consigo contar menos do que essa história e vai contar 5 minutos da sua história. E vai fechar a história e vai deixar todo mundo curioso sem saber o final. Mas você tem que ter essa preocupação e respeito com os colegas do grupo, porque eu já vi muitas vezes eu repeti essa regra, chega aqui a pessoa ela começa uma história infinita, uma saga que dura 10 minutos e vai passando, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que cortar o microfone, se eu perceber que passou dos 5 minutos, mas que a gente possa participar, todos participem e que a gente possa complementar a final do curso, ainda faltam mais alguns, né, pontos que eu quero abordar com vocês para fechar esse curso, mas eu preciso muito que vocês também tenham a oportunidade de se apresentar, para que a gente possa juntos ajudar a percorrer esse caminho e trazer novas abordagens que vão aprimorar mais ainda a sua performance. E um dos desafios que a gente precisa encarar como comunicadores, contadores de histórias, é o desafio do palco, é o que o Anthony falou, vem. Não recuse nenhum palco que se apresente para você, seja para contar história num jantar, seja para fazer uma apresentação num congresso, seja para contar a história, né, no palco gigante que se transforma em gigante num quarto de hospital, seja qual for o palco da sua vida, você aceite, diga sim para todos os palcos, porque eles vão criando forças e robustez em volta de você que você vai virando um gigante. Na hora de fazer uma apresentação onde você deveria murchar, ficar pequenininho, você conta com essa força da sua comunicação, das suas ousadias. Por muito tempo, a minha vida inteira, eu recusava os palcos. Muito tempo. A minha timidez eu colocava como fachada. Aí, como eu era inteligente, eu conseguia tirar boas notas. Na faculdade, vai apresentar trabalho? Não vou. No colégio, não vou, não vou. Vai tomar zero. Tudo bem, na média eu tirava nota azul, porque eu nunca tirei uma vermelha na minha vida. E não foi porque eu me expressava bem, foi porque eu pesquisava muito para superar esse processo da dificuldade. E hoje eu vejo, eu falo, puxa vida, eu abraço todas as oportunidades que eu tenho de me comunicar, seja em qualquer momento, qualquer ambiente, e usando sempre aquele processo de ser aquele seu próprio juiz, aquela pessoa que está sempre ouvindo você também junto com você, para permear e buscar a assertividade na comunicação, sem até entendendo que ninguém vai ser perfeito, você nunca vai alcançar o estado em que você considere que você está ótimo naquele estado, que aí você já começa a decair, onde você entra no piloto automático e acredita que a sua é a melhor performance do mundo. Então, busque a essência, né, a excelência contínua. Então, a oportunidade de apresentar uma história semana que vem vai dar um pouco dessa excelência para você, porque eu peço que você use os recursos, um dos recursos que eu mostrei para vocês, ou um livro, ou um fantoche, ou um dedoche, ou cantar uma música, faça algo diferente do que simplesmente apresentar a história. Não que seja pequeno, mas é importante que você entenda que também existem novas abordagens para o seu processo. Pode falar, Antony. Rapidinho, você vai passar daí os detalhes por e-mail daí? Porque só para eu entender, eu tenho que trazer uma história de 5 minutos, mas eu posso pegar uma história pronta, encaixar Qualquer história, Aí eu qualquer encaixo a minha história. encenação dentro da história, ou crio uma que tenha 5 minutos. Tá, é aberto dentro de Aberto, cinco é minutos. livre. Pode ser uma Livre, história que você já conheça, isso mesmo. a Pode ser uma restrição é história cinco que você já minutos. conheça, sim. Pode ser Tá, história infantil, pode ser história para adulto, pode ok. ser qualquer tipo de história que você queira a fazer uma apresentação para o grupo e você entenda que isso pode ajudar você a aperfeiçoar. Talvez a história que você queira buscar já existe no seu repertório, já existe ao seu alcance, ou você queira explorar. Não importa. O importante é que você venha e traga algum recurso que eu trouxe para vocês em termos de materiais ou em termos de musicalidade, algo diferente, né? Ou talvez você também usar os recursos da vestimenta,
pode ser um elemento só, não precisa nem ser totalmente vestido, né, caráter, mas use algo que possa trazer, use uma técnica diferente. Eu lembro que a Mariana até comentou sobre o castelo, acho que rá acho que era, a Mariana não foi, numa outra aula. Baú de histórias. Baú de histórias. Vai lá no YouTube e digita baú de histórias. Ali eles têm várias maneiras de apresentar as histórias. Se inspire neles, né? Busque alguma inspiração. Faça a tua performance, tá bom? Aí nós vamos assistir. Tá claro, obrigado, Rodrigo. Beleza? Então, nos encontramos, né, no horário. Eu vi que algumas pessoas mandaram e-mail para mim ou WhatsApp pedindo gravações das outras aulas. Eu vou tentar subir essas gravações, porque é um baita desafio jogar no editor de vídeo, sair recortando os intervalos, emendar para salvar. Eu estou com muito serviço e atrasado, e eu que faço isso também. Aí eu peço um pouquinho de paciência, mas acho que eu consigo fazer a segunda e a terceira aula acontecer também para quem perdeu uma ou outra, né? Hoje é a terceira, acho que foram a segunda que algumas pessoas perderam, acho que é a Meiriane que me pediu. E aí eu passo para vocês, tá bom? Para vocês acompanharem. A semana que vem eu quero ver todos esses rostinhos aqui com a gente, tá bom? E não esqueçam de assinar a lista, tá? Alguém escreveu alguma coisa assim? Isso, a Meiriane falou. Eu vou colocar até, né, na verdade, em vez de passar meu WhatsApp, vou criar um grupo no WhatsApp, vou mandar para vocês o link para que vocês entrem no grupo, por exemplo, quem quer ser voluntário online ou quem vai assistir a palestra presencial, para a gente já ir se reunindo e trazendo alguns materiais para compartilhar. Não esqueçam, tá bem? A lista de presença não encontraram? A Caroline compartilhou também agora. Não esqueçam de marcar ali a presencinha, porque depois vai contar para eu emitir o certificado de vocês. Beleza? Então, uma ótima semana para vocês. Obrigada pelas presenças aqui nessa aula de hoje. Obrigada, Lucinéia, por ajudar a gente na parte também das Libras. É bom que a gente sobe essas palestras no YouTube e as pessoas conseguem acompanhar também. Tá bom? Não. Obrigada, gente. Obrigada, Tati. Tchau, Obrigado. gente. Até a Tchau, tchau. próxima. Boa Tchau, tchau, boa noite. noite. Boa Tchau, boa noite. noite.